homem não pode estar sempre defendendo a verdade. Deve haver um tempo para se alimentar dela. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira. Eu sou a Marina do Rony do Cabeceira. E a gente está aqui para conversar juntos sobre um dos livros que nós lemos juntos, que se chama Reflexões sobre Salmos, do nosso mestre magnífico C.S. Lewis. E eu confesso que esse livro a gente pegou de forma despretensiosa, em momento algum eu imaginei que eu estaria aqui resenhando ele, né? Só para complementar o nosso momento de devocional, enquanto nós leríamos Salmos. Então a gente falou, por que não ler um livro do mestre falando sobre Salmos? E como esse livro foi bastante profundo, a gente ficou bem, né, assim, chocado com o nível que Lewis consegue alcançar nas suas observações acerca de Salmos, a ponto de fazer desse um vídeo especial somente sobre esse livro. É um livro curto de 140 páginas, foi publicado em 1958, pouco antes de Lewis morrer. E como esse livro, na verdade, é um livro de um autor falando as suas impressões sobre outro livro, antes da gente falar dele, eu acho importante ter bem claro dentro de nós o que são os Salmos, né, amor? Então, gente, para quem não sabe, Salmos é um livro da Bíblia que tem 150 capítulos, que são ali basicamente poemas, canções escritos pelo povo judeu. E não é um livro de história, não vai contar ali necessariamente uma história, embora em alguns, né, tem algumas histórias expressas ali em forma de poema, mas é um livro que contém muitas emoções, então o povo exprimia ali muita alegria, raiva, medo, rancor, angústia, tristeza, injustiça, e é basicamente isso que tem nos Salmos da Bíblia. É um livro muito poético. Sim, e as reflexões que Lewis vai fazer sobre esse livro, ele fala para nós logo na introdução, que foi escrito por ele mesmo, que são reflexões de um leigo para outro. Peraí. Vale ressaltar, gente, que o leigo do Lewis é muito diferente do leigo nosso, né? Exatamente. É o Lewis. Mas ele fala isso. Eu vou ler, inclusive, o comecinho do livro. A primeira frase da introdução é: este não é um trabalho acadêmico. Não sou hebraísta, nem crítico histórico literário da Bíblia, ou historiador antigo, tampouco arqueólogo. Escrevo para os leigos sobre coisas nas quais eu mesmo sou leigo. Então ele já começa aqui dando, né, o tom, dando mais ou menos como ele vai estar falando com a gente. Não é um livro de ensino, mas é um livro em que ele coloca ali os insights que ele teve conforme ele lia ali os Salmos, né? Esse não é um dos livros apologéticos de Lewis, que ficou conhecido por ser um grande apologeta, um grande defensor da fé. E aqui ele fala também na introdução um pouco sobre isso. Inclusive a frase inicial que a Marina leu, que eu achei genial, era Lewis explicando o porquê desse livro não ser um livro apologético. E olha só o que Lewis fala. Como logo ficará claro a qualquer leitor, esta não é o que se chama de obra apologética. Em nenhum momento estou tentando convencer os incrédulos de que o cristianismo é verdadeiro. Dirijo-me a quem já crê, ou a quem está pronto, durante a leitura, para suspender sua descrença. Um homem não pode estar sempre defendendo a verdade. Deve haver um tempo para se alimentar dela. E é por isso que ele fala isso, né? Então chega de falar um pouco acerca do livro, vamos entrar um pouco na narrativa propriamente dita. Gente, então, esse livro aqui, ele é um livro curtinho, ele tem 11 capítulos, mais 2 apêndices, né? Isso. E, gente, nesses 11 capítulos, Lewis vai falar sobre alguns assuntos que são tratados dentro do livro de Salmos. Assuntos diversos. É claro que ele não vai conseguir falar sobre todos os assuntos de Salmos, porque senão seria um livro muito maior. E nesse livro também, gente, ele não fala sobre cada salmo, porque na Bíblia são 150 salmos, porque também daria um livro muito maior. Então não tem uma ordem lógica do tipo, capítulo 1 é do Salmo 1 ao 10, o 2 é do 10 ao 20, enfim. É sobre assuntos variados que contém ali nos capítulos de Salmos. E os 3 primeiros capítulos são capítulos assim, mais, vamos dizer... Qual é a palavra, amor? Ele utiliza amargo pra descrever. Isso, na introdução ele fala que começa dos mais amargos para os mais doces. Assuntos mais tensos, fala ali sobre os inimigos, sobre raiva, né, sobre julgamento. E a partir do 4º capítulo, ele começa a tratar de assuntos mais doces, como ele mesmo chama. Então fala sobre coisas mais tranquilas, mais belas, tudo baseado nas impressões que ele tem no livro de Salmos. O primeiro capítulo se chama Julgamento em Salmos. E é muito legal que Lewis já começa aqui revelando o estranhamento que ele teve quando leu os Salmos e enxergou a forma com que os salmistas lidavam com o julgamento. De acordo com Lewis, na visão dele,
Nós cristãos, quando a gente para pensar sobre julgamento, nos remete muito ao dia do juízo final, em que a gente vai necessitar ali da graça e do favor do Senhor para justificar as nossas ações pecaminosas. Mas aqui a impressão que Lewis tinha é que os salmistas clamavam pelo julgamento e clamavam por um juízo, por assim dizer, sobre a sua sociedade, naquele contexto e naquela época em que eles viviam. E Lewis até explica, de certo modo, o porquê que isso acontecia. Olha só o que ele fala nessa parte. A diferença é que o cristão retrata o caso a ser julgado como um caso criminal em que ele é o réu. O judeu retrata isso como um caso civil em que ele é o querelante. Um espera a absolvição, ou melhor, o perdão. O outro, um triunfo retumbante com a indenização por danos. Embora que Lewis utiliza, né, de um juridiquês que não necessariamente a gente precisa entender completamente, dá pra gente sacar exatamente qual que é a ideia dele, né, e qual que é essa distinção dentre as ideias acerca de julgamento que os judeus que escreveram os salmos há muito tempo atrás tinham e que hoje nós temos quando a gente para pensar sobre julgamento de Deus. E de acordo com Lewis, ele vai começar a dissertar aqui, né, esse desejo por um juízo, por um julgamento perante a sociedade pode revelar talvez um sentimento que ali os salmistas tinham de injustiça. Eles se sentiam injustiçados e por isso eles clamavam pela justiça divina. Aqui ele traz inclusive vários exemplos de salmos, olha aqui. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, fala em Salmos 35, 24. Alegrem-se e folguem as nações, pois julgas o Senhor com retidão, Salmo 67, 4. Exulte o campo, haja regozijo entre as árvores da terra na presença do Senhor, porque Ele vem. Sim, vem julgar a terra, fala em Salmos 96, 12. Então o tempo todo, quando eles falam sobre o julgamento do Senhor, eles falam assim, ansiosos, como pessoas que esperavam, e isso, de acordo com Lewis, pode revelar um sentimento de injustiça que eles tinham. Acontece que esse sentimento de injustiça, se elevado à milésima potência, pode causar também ali um sentimento, um desejo por justiça própria, o que por si só seria algo danoso, né, para essas pessoas. E se isso já começa a ficar aparente nesse primeiro capítulo em que Lewis vai falar sobre os julgamentos em Salmos, isso fica muito mais evidente para nós nos 2 capítulos posteriores, que se chamam o segundo Maldições em Salmos e o terceiro Morte em Salmos, em que os salmistas começam, além de pedir por justiça, eles começam a pedir pela pena que eles querem que seja causada para os seus inimigos. Olha aqui alguns dos exemplos que tem no capítulo 2 de Maldições. Salmo 109, 8. Que seus dias sejam poucos, que seu trabalho seja dado a outra pessoa. Versículo 10. Quando ele estiver morto, que seus órfãos sejam mendigos. Versículo 12. Que ele procure em vão alguém no mundo que tenha pena dele. Versículo 14. Que contra ele Deus sempre se lembre dos pecados de seus pais. Enfim, por aí vai, gente. Então tem muitas maldições que são proferidas aqui, né, que são desejadas pelos salmistas que escreveram isso aqui. E em cima dessas observações que num primeiro momento causaram bastante estranheza em Lewis de conta, quando a gente pega a Bíblia, né, que é a palavra do Senhor, a gente não necessariamente está esperando por esse tipo de narrativa. Lewis, ele começa a dissertar. E aqui a gente percebe, e fica evidente para nós, a bagagem, o conhecimento que Lewis tinha sobre o povo judeu, né, sobre, né, os hebreus daquela época, sobre o contexto em que eles escreveram. E em nenhum momento Lewis fala que isso, por exemplo, é uma heresia por estar na Bíblia. É óbvio que não. A Bíblia é a palavra de Deus absoluta e inerrante, de acordo com Lewis também. Mas em nenhum momento ele fala que por estar na Bíblia algo do tipo que é normal para nós ou que é desejado que nós tenhamos uma postura semelhante. Lewis então vai começar a construir essa linha de raciocínio debatendo essas pautas, assim, e isso é interessante demais, porque quem já leu qualquer obra de Lewis sabe que a construção dos seus argumentos é algo muito engenhoso, né? Ele vai construindo assim de modo que te prende totalmente, e falar sobre esses assuntos delicados é uma coisa que ele fazia com uma maestria gigantesca. Então esses 3 primeiros capítulos são mais ou menos nessa pegada. E, gente, é importante ressaltar aqui que esse livro, não necessariamente os capítulos estão interligados. Bom, gente, então os capítulos sequentes, eles falam sobre coisas mais doces, mais tranquilas, mas ainda mantendo o mesmo nível de intelectualidade do livro. São coisas muito profundas. E um capítulo que me chamou muita atenção foi o capítulo mais doce do que o mel. Mais doce que o mel, na verdade. E ele, deixa eu procurar aqui, gente. Esse capítulo, ele vai ser praticamente baseado no salmo que fala:
são mais apreciáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro apurada, e mais doces também do que o mel e que os favos destilam. Gente, eles estão falando aqui basicamente sobre como a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, as direções do Senhor, que o Senhor dava para o povo hebreu naquela época, eram mais doces do que o mel. Por que esses preceitos eram tão agradáveis para aquele povo? Por que eles tinham tanta alegria em seguir a Deus? E é um capítulo muito interessante porque a gente pode notar que naquela época, né, eles tinham muitos inimigos, eles eram rodeados por culturas que obviamente não eram cultura hebraica, judia, e eram culturas pagãs, né? Então, eles tinham esse contato com essas outras culturas e eles viam que o tipo de vida que eles viviam não era algo que eles queriam viver. E quando Deus dava um preceito, dava uma ordenança, eles se regozijavam muito nisso. A gente pode ver aqui um exemplo disso que fala o seguinte: um lógico moderno diria que a lei é uma ordem e que chamar uma ordem de verdadeira não faz sentido. A declaração "a porta está fechada" pode ser verdadeira ou falsa, mas "feche a porta" não. Ou seja, a lei do Senhor era algo claro que direcionava muito bem eles. E na página 63 também fala assim: o deleite que eles têm na lei, isso, né, Lewis está falando do povo judeu. O deleite que eles têm na lei é por ter tocado na firmeza, como o deleite do pedestre ao sentir o solo firme sob os pés, depois de um atalho falso ou haver enredado por muito tempo em campos lamacentos. Gente, olha isso, eu achei isso daqui sensacional. E ele vai discorrer aqui, né, por mais um tempo, sobre como era importante para esse povo se manter na lei do Senhor, porque era segurança para eles. Eles não estavam pisando em caminhos tortuosos ou em caminhos que podiam puxar eles para baixo. Não, eles estavam caminhando por um caminho seguro e reto. E, gente, e os outros capítulos, né, vão seguir por temas, né, como a gente já falou, mais tranquilos. Então ele fala sobre conivência, sobre natureza, sobre louvor. O que significa o louvor, né? Por que as pessoas louvam? Louvor, na verdade, nada mais é do que um elogio, né? Lewis aqui fala que quando a gente admira algo ou alguém, a gente tem uma tendência natural de elogiar essa pessoa. Então, por exemplo, no restaurante chega uma comida muito gostosa. Eu não fico pensando, eu não fico pensando o que eu vou falar. Tipo, é uma expressão muito espontânea. Nossa, que comida gostosa. Então ele vai discorrer muito sobre isso. Até porque Lewis fala que antes de ser convertido, ele tinha esse estranhamento sobre essa necessidade das pessoas ficarem o tempo todo louvando ao Senhor. E depois que ele conheceu de fato o Senhor, ele conseguiu entender que é algo espontâneo, natural e que não teria como ser diferente, estar diante do Senhor e não expressar, né, esse louvor a ele. Exatamente. Então ele vai discorrer, né, sobre todos esses assuntos e, claro, gente, de forma muito profunda e, assim, muito encantadora. Eu diria até que talvez tenha um terceiro bloco, digamos assim, né? O primeiro bloco com os assuntos mais pesados, o segundo bloco com os assuntos mais bonitos e um terceiro bloco em que ele vai falar mais ou menos sobre as opções que nós temos de enxergar a palavra do Senhor, e ele vai falar aqui sobre segundas interpretações, né, acerca da palavra de Deus. Mas esse foi o livro, basicamente. Eu acho que deu para vocês sentirem um gostinho. Não daria, em hipótese alguma, para a gente se aprofundar nos pormenores. E não pensem, se você chegou até aqui nessa resenha, que você já captou completamente a resenha, não, a essência, quer dizer, do livro. Porque esse é um livro que merece ser lido, mais do que ser falado, né? Ele merece ser lido. E assim, pra minha experiência, eu dei 5 estrelas. Me surpreendeu demais. E, gente, eu sou cristão há muitos anos, assim. Eu acho que talvez desde que eu nasci eu seja cristão. Não lembro quando eu li o primeiro Salmos, talvez eu tinha menos do que 10 anos. Hoje eu tenho 27. Então, ler o Saltério inteiro, integral, pra mim não é uma novidade. É uma coisa que eu já fiz incontáveis vezes na minha vida. Mas ver a opinião de Lewis acerca desses capítulos, que, volto a dizer, são velhos conhecidos meus, me fez apurar um pouco mais o meu olhar e me deu essa noção de que existe algo além para eu ir dentro dessas leituras, por mais que eu as conheça. Afinal de contas, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e é por isso que ela deve ser lida o tempo todo. E não tipo assim, pronto, li a Bíblia. Próximo, né? E sim, deve fazer parte do nosso dia a dia. Gente, eu também, com certeza, é um livro de 5 estrelas, me surpreendeu muito. Na verdade, assim, né, quando a gente começou a ler esse livro, eu lembro no primeiro capítulo, na primeira página, na verdade, a gente leu, a gente parava, relia, porque é Lewis, né, gente, não é? É aquela leitura assim, ele é muito erudito e pra mim, gente, é um livro pra ser lido mais de uma vez, inclusive. Eu com certeza, em algum outro momento da minha vida, eu vou querer reler, porque foi muito enriquecedor. A gente pode ter uma
noção de outros tipos de interpretação, não que a Bíblia, né, deixe dúvidas ou tenha duplas interpretações, não, mas que de um mesmo texto a gente pode tirar outras lições ou enxergar coisas que a gente não estava enxergando ali. Então, com certeza, vou ler de novo. E, gente, pra mim, isso daqui foi quase que, tipo, um livro teológico, porque eu aprendi muito com a cultura. Mas é de leigo pra leigo, viu? Não sei que leigo que o Lewis é, né? Ele é um leigo igual você? Pois é. Somos igual todos eu também Lewis. não. Exatamente. E com certeza é digno da minha cabeceira. Fica aqui a nossa indicação, pessoal. E o que a gente quer saber agora de vocês é... Reflexões cristãs. Reflexões sobre salmos. Reflexões sobre Salmos, do C.S. Lewis. É digno de estar na sua cabeceira? Da nossa é. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, dá um coraçãozinho, comenta, compartilha com seus amigos, manda lá no grupo da sua igreja, fala, gente, vocês que já leu os Salmos aí 25 vezes na vida, vai ler esse livro que vai tirar muita lição boa, né? Tchau! Tchau!